Cara, esse vídeo aqui é meio estranho, porque ao mesmo tempo que ele é um giro de notícias, ele é uma análise pocket. Então, meio torto, mas vamos lá. Sou Gabriel Amaral, ainda tô aqui direto do Maracanã. E o Fluminense ganhou por 2-0, se classificou contra o Sampaio Corrêa. Vai para as oitavas de final da Copa do Brasil, embolsou aí mais de R$1 milhão, botou aí uma grana no bolso, mas uma grana que já estava prevista de se arrecadar mesmo. Pegou um time da Série C, um time que é bem mais fraco do que a equipe do Fluminense, e ganhou lá, que era meio que um aqui, né? Porque a gente meio que foi mandante nos dois jogos. A gente ganhou por 2-0 em Cariacica, com uma vitória que... Vai lá, a gente era mandante naquele jogo. Eles venderam o mando de campo e ganhou aqui também por 2-0. Lá, John Aras e Terãs fizeram. Aqui, no jogo de hoje, gol do John Aras, também no 1-0, e John Kennedy foi quem fez o segundo. Se você gostar desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, mas além de ser análise pocket, ele também giro de notícias, cara, porque o Fernando Diniz teve a sua renovação acertada e anunciada logo após a partida numa coletiva na auditório aqui. Então o que eu vou fazer com esse vídeo? Primeiro uma análise sobre o jogo, depois vou falar sobre a questão da renovação, mas hoje vai ser tudo mais enxuto um pouquinho, cara, porque acho que a grande discussão de todo mundo é o seguinte, eu cheguei a falar isso ali no pós-jogo. Quando você tá num jogo desse, o Fluminense já ganhou de 2-0, o Sampaio Corrêa poupou jogadores, não trouxe todo o time titular pra cá, um time que tá na Série C, tá na final do Maranhense, tá mal na Série C, 4 jogos, não ganhou nenhum ainda. E já tá perdendo por 2-0, você sabe que o Fluminense vai se classificar. Então o Diniz decidiu não poupar o time, achei correto. De fato, o time jogou na quinta passada e só vai jogar na quarta que vem. Não tinha por que poupar o time e ficar 2 semanas sem jogo. Bota pra jogar. Quando entra o time reserva, você fica na expectativa de ver aqueles jogadores que você não vê muito. Quando entra o time titular, você fica na expectativa de uma goleada. Só que, obviamente, o Fluminense não precisava se dedicar no 100%, não só pra ganhar esse jogo, mas, né, de certa maneira, até dava pra golear, mesmo não se dedicando no 100%. E fez mais ou menos isso ali. Faz 1-0, cria chances no início do jogo. O Lessa até usou um termo que eu não gostei muito na transmissão, que era preguiça. Não acho que o Fluminense estava preguiçoso na partida, mas vai lá. O Fluminense estava fazendo... talvez o termo que eu utilizar seria burocrático. O Fluminense estava sendo burocrático na partida. E por que eu tô falando isso? O que é a burocracia ali num cenário geral? Fazer aquilo que está na regra, aquilo que é mandado. E o Fluminense estava fazendo exatamente isso. A poucas chances que teve, o gol aqui que foi anulado numa escapada, o Thiaguinho deles escapou umas 2, 3 vezes ali nas costas do Marcelo no primeiro e no segundo tempo, mas era meio que tudo quase controlado pelo Fluminense. O Fluminense, quando tinha posse, trocava passos, o Sampaio tentava sair um pouco pro jogo, o Fluminense achava espaço e foi assim que saiu o primeiro gol. Bolão do Martinelli pro Ganso. Normalmente é o Ganso que dá uma bola espetacular para os jogadores. Hoje ele recebeu do Martinelli, rolou para trás, o John Aras bateu, uma falhazinha do Felipe, e o Fluminense já tinha 1-0 no placar. Não criou inúmeras chances, até tinha tido uma antes com o Martinelli, que ele furou num passe do Germancano dentro da pequena área, e depois teve ainda chute de fora da área, tentativa de jogada, mas nada de muito demais. E o segundo tempo foi a mesma coisa. Aliás, o roteiro foi muito parecido com o que foi o roteiro lá de Cariacica, porque era um Fluminense que trocava passes e tal, numa tranquilidade, sem aquele... Nossa, então não, tava meio que quase garantido. Vem as mexidas, né? O Fluminense bota jogadores que estavam muito afim de entrar para poder jogar. Renato Augusto, John Kennedy hoje estava também muito afim. Aliás, John Kennedy já tá afim de jogar há um bom tempo. Ele vinha errando coisa técnica, né? E são dois que fazem a diferença dentro da partida. A gente tem a jogada do pênalti, né? Que é até uma jogada que meio que vai dar errado, no final dá certo, o John Aras recebe na área, sofre o pênalti, ele bate, e aí é impressionante porque o John Aras, ele bate... Eu posso até pegar pra fazer esse histórico, tá? Mas todos que eu lembro dele batendo, ele bateu no mesmo canto. Sempre cruzado, às vezes mais baixo, às vezes mais alto, mais baixo como foi contra o Bangu, mais alta como foi contra o Atlético Goianiense, mas sempre bate no mesmo canto, bateu no mesmo canto também lá em Cariacica contra a equipe do Sampaio Corrêa, e o Felipe estudou. O Felipe nitidamente sabia onde o John Aras ia bater, foi lá, não saiu antes, esperou o John Aras bater, mas não esperou pro John Aras, pra ele ver onde o John Aras ia bater. Não, ele saiu pro lado direito, sabendo, esperou até o final, mas sabendo que o John Aras ia bater lá e pegou. No lance seguinte, o Fluminense não se deixou se abalar, a torcida, os 22 mil pessoas que estavam aqui, cantaram muito alto o nome do John Aras, reconheceram ali que perder pênalti é uma situação normal numa vitória dessa, e logo depois sai um gol, numa jogada também pela esquerda também do John Aras,
mas que na bola espirra, bate no travessão, tentativa de jogada, e o John Kennedy faz o gol. Pro John Kennedy, que esse gol represente o início de 2024 para ele, né? O Felipe Melo até deu uma entrevista depois do jogo. Vou botar esse trecho da entrevista sobre o Felipe Melo. Muita gente foi comentar que ninguém foi comemorar com o John Kennedy, só a moleque de Xerém que foi comemorar e tal, como se fosse ali alguma situação. Eu confesso que eu tô indo do estádio e eu não reparei isso aqui no estádio, não foi algo que me chamou a atenção, não. Mas, enfim, independente de uma coisa ou outra, o Felipe Melo foi perguntado sobre essa situação e respondeu isso daí, ó. Bom, mas na verdade eu agradeci a Deus e nem vi o que aconteceu. A gente está todo mundo muito contente. Eu acho que não cabe nem essa pergunta, para ser bem sincero, respeito, mas eu acho que não cabe essa pergunta num momento como esse, né? Aqui dentro, aqui, como eu acabei de falar, né? Se nós nos importamos com pessoas, se o John Kennedy está tendo mais uma oportunidade, muito passa de nós, atletas, né? De entendermos que ele merecia mais uma oportunidade. Então, se ele teve mais uma oportunidade, não cabe essa pergunta. Está todo mundo muito contente porque nós vencemos o jogo, porque o John fez um gol, né? E mais do que isso, porque nós passamos de fase, né? Porque o Fluminense, alguns anos atrás, e o presidente foi muito firme e inteligente quando ele falou no pré-jogo, ele falou, olha, nós vencemos o jogo contra o América de Natal, não lembro, vencemos por 3-0 fora de casa, e aqui a gente perdeu depois e fomos eliminados. Né? Eu, quando eu jogava no Palmeiras, eu perdi uma classificação de Copa do Brasil para o CRB, né? E muito porque achávamos que já tínhamos vencido, e hoje não tem bobo no futebol, né? É um jogo totalmente diferente, né? É um clube que está na Série C, e o jogo da Série C não é o mesmo jogo da Série B, tampouco da Série A, são campos diferentes, uma posição física diferente, né? Então a gente está contente porque nós vencemos, contente porque tivemos humildade suficiente para correr atrás do resultado, mesmo saindo com 2-0 na frente, né, devido ao primeiro jogo, e feliz porque o John voltou a fazer gol, né, eu espero que ele agarre essa oportunidade, porque o Fluminense precisa dele, mas mais do que isso, para a vida dele pessoal, né, ele é pai, e eu espero que ele realmente seja um exemplo para os filhos, né, e que ele possa deixar um legado, né, não que daqui a pouco a gente possa falar, pô, se o John foi um grande jogador que se perdeu no caminho, não, que a gente possa de repente, daqui a um futuro, falar, pô, se o John foi um cara que a gente não jamais deixou de ajudar, a gente não deixou de fora, e é um cara que se recuperou e hoje está aí, ó, galgando grandes coisas. Pois bem, a resposta do Felipe Melo tem ali a sua fala importante, né, de falar que não tem confusão nem nada disso, e tem a sua fala importante também de chamada de atenção. John Kennedy é pai, destacando que se o John Kennedy está recebendo essa chance é porque o grupo, não é, o grupo não foi abraçar, não. Se ele está recebendo a chance, não é, o grupo não está contra ele, é justamente que o grupo está a favor dele e está dando essa moral, porque vamos lembrar aqui, a gente tem notícias disso, os atletas reclamaram muito quando o John Kennedy faz toda a confusão, porque justamente eles estavam se dedicando muito e o John Kennedy não estava nem aí. Então se o John Kennedy voltou a jogar, os atletas também, com certeza, as lideranças, né, também participaram desse retorno do JK. Que seja o início de 2024 para o John Kennedy. A gente está no meio de maio e até agora ele não jogou nada. A gente fala mal do Germancano, né, que está com acho que 17 jogos e 5 gols. Hoje deu mole de novo, perdeu um gol ali no primeiro tempo que incomodou muito. O John Kennedy é pior ainda, o ano do John Kennedy. Né? Ele não jogou bola até agora, fez o gol ali no rebote, que seja uma virada de chave para 2024. Bem, classificamos, a gente vai ter resumão da rodada aí na sexta-feira, né, depois que acabarem os outros jogos, pra gente saber quem a gente pode pegar nas oitavas, mas a gente fez o óbvio dentro dessa partida. O que não era muito óbvio era logo após a partida a gente recebeu um comunicado falando, olha, o Felipe Melo vai conceder uma entrevista coletiva junto com o Diniz, e a gente ficou assim, beleza, pelos 100 jogos, ó, o presidente Mário Bittencourt também vai conceder entrevista coletiva junto com o Diniz, a gente ficou, opa, aí o Cauã Tinoco apurou que seria um anúncio que seria feito. E aí todo mundo ficou, opa, peraí, um anúncio que vai ser feito? Ih, rapaz. Aí é a aposentadoria do Felipe Melo. Aí meio que já o Cauã apurou também que não era isso. E aí foi anunciada a renovação do Fernando Diniz numa fala do Mário Bittencourt, que eu vou botar o trechinho aí agora. Não menos importante, segundo apenas na cronologia, e ao lado do Fernando, para dizer a vocês que na data de hoje a gente teve à tarde o prazer de assinar a renovação do contrato dele até o final de 2025, que é um projeto nosso, um projeto de longevidade, de estabilidade do trabalho, e
quer deixar muito claro a todos vocês que durante todos esses 2 anos que ele está aqui, a gente sempre esteve muito satisfeito e muito feliz, não só com o trabalho, mas com a relação que a gente tem, que transcende essa questão do trabalho, mas que a gente já vinha conversando há bastante tempo, né, e já vinha projetando isso, e hoje eu tenho a alegria, a felicidade de poder dizer que a gente está renovando até o final de 2025 com o nosso treinador campeão da Libertadores, bicampeão estadual, que já nos deu tantas alegrias, que continua nos dando e que eu tenho certeza que continuará dando à nossa torcida, ao nosso clube, e especialmente porque a gente tem muito prazer, muita alegria em fazer o Fluminense ter esse treinador. Para isso, sim, vou ficar... Bem, a renovação do Fernando Diniz. Eu devo gravar um vídeo só sobre isso, talvez ao longo dessa quinta-feira, mas, cara, era de se esperar, né? Eu, pra ser sincero, eu nem lembrava que o Diniz só tinha contrato até o final desse ano. A última renovação dele eu apurei bastante coisa ali, porque ele não queria renovar se mudasse a gestão e tal, ele é muito fechado com isso, e acho que parte também do Mário Bittencourt e da gestão do Fluminense dá um voto de confiança ao Fernando Diniz nesse momento em que justamente ele foi muito criticado. Eles só avisaram dessa coletiva e desse anúncio após a garantia do Fluminense da classificação, né? Não quer dizer que se fosse eliminado ele não renovaria. Não, óbvio que não. Quer dizer que se ele fosse eliminado não ia anunciar a renovação logo depois de um jogo. Enfim, o Mário Bittencourt deu uma longa e extensa coletiva, assim como o Fernando Diniz também, mas o principal sobre o jogo contra o Sampaio Corrêa e a renovação para o final do ano foi justamente isso daí. É isso, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Como eu falei, vou gravar um vídeo aí com uma análise melhor, dando a minha opinião sobre essa questão da renovação do Diniz também ao longo dessa quinta-feira. Tamo junto, até a próxima. Valeu!